Você sabia que a ansiedade pode afetar drasticamente a sua saúde? Ao estar diante de um perigo, seja ele real ou imaginário, é ativada uma região do nosso cérebro chamada amígdala, que ativa a reação chamada de luta ou fuga, mantendo o cérebro focado no perigo, o que gera uma liberação de adrenalina e cortisol pelo cérebro e pelo corpo. A adrenalina é um neurotransmissor do sistema nervoso simpático. Esse sistema é a parte do sistema nervoso periférico que conecta o cérebro e o corpo, sendo responsável por vários sintomas físicos e emocionais do estresse agudo, e ativa as reações ansiosas em todos os órgãos, como por exemplo, a respiração fica mais rápida e curta, podendo gerar falta de ar. Então fica aquela respiração cachorrinho que a gente fala, formigamento em qualquer região do corpo, desde o couro cabeludo até o dedinho do pé. Pode dar tontura, dor e tensão muscular, tremores, boca seca, taquicardia, a famosa batedeira, palpitações, aumento da pressão arterial e sensação de estar infartando, enjoo ou vômitos, diarreia ou constipação, sensação de aumento da temperatura do corpo, podendo levar a um suor excessivo, né? Aquela sudorese que causa incômodo e uma vermelhidão no rosto. Tudo isso por quê? Porque o teu cérebro enxergou um perigo irreal ou real, no caso, quando a ansiedade é uma ansiedade tóxica, uma ansiedade patológica, aquela ansiedade que está em excesso é geralmente um perigo irreal, porque o cérebro entende que existe perigo em várias situações que não existe perigo, né? Então, aquele perigo imaginário, ainda assim, o cérebro interpreta como perigo. O que ele faz? Ele vai lá e, ativa a amígdala. A amígdala te deixa em estado de alerta constante e faz o teu organismo liberar, então, adrenalina e cortisol. A adrenalina provoca todos esses sinais e sintomas que eu falei aqui para você agora. Já o cortisol ele é um hormônio, também conhecido como hormônio do estresse. A princípio, o cortisol ele é liberado para que fiquemos mais fortes, ele aumenta nossos batimentos cardíacos e faz alterações no corpo para a gente ter uma reação positiva durante um estresse. Ele melhora a pressão sanguínea, a reação imunológica, ou seja, ele é um aliado nosso. O problema está na persistência do estresse por um longo período de tempo, fazendo com que haja excesso na produção de cortisol. Esse excesso ocasiona problemas cardíacos, ocasiona aumento de pressão arterial, ocasiona problemas imunológicos, ou seja, tudo que era para ser bom passa a ser ruim. O cortisol ele é uma substância extremamente tóxica para o cérebro quando ele está em excesso, principalmente para a região do hipocampo, podendo gerar um déficit de memória, aqueles lapsos, sabe aqueles famosos brancos? Ah, meu Deus, me deu um branco. Exatamente. As reações físicas são importantes no contexto da ansiedade fisiológica, a ansiedade normal, porque elas ajudam no enfrentamento de um perigo real. Contudo, as reações físicas se tornam incômodas na ansiedade patológica, que é quando a ansiedade está em excesso, pois o perigo está somente no pensamento distorcido, ele é irreal. E aí você sente todas as reações sem ter o perigo para enfrentar. Então o teu cérebro capta um perigo irreal, sinaliza para a amígdala que tem que liberar adrenalina e cortisol. Essa adrenalina em excesso, porque não vai ser usada, já que o perigo não é real, você não vai lutar e não vai fugir, essa adrenalina em excesso causa então os sinais e sintomas físicos que a gente comentou, e o excesso do cortisol, que foi liberado também, acaba te dando os
brancos, acaba te dando distração, você não consegue manter o foco, né? Aquela história de abrir a porta da geladeira e perguntar, ai, o que eu vim buscar aqui mesmo? O que eu ia pegar mesmo aqui? Né? Ou então aquela história assim, ai, onde que eu guardei aquela coisa? Nossa, mas eu estudei tanto para fazer essa prova, por que que eu esqueci essa resposta? Eu tenho certeza que eu estudei essa pergunta aqui, essa resposta eu tenho que saber. Mas te dá o branco. Então esse excesso de liberação de adrenalina e cortisol causa as reações tão incômodas, causa tanto sofrimento na tua ansiedade patológica, a ansiedade que está em excesso, te causando aí uma distorção de pensamentos, uma distorção de perigos para o teu cérebro. Agora que você já sabe como a ansiedade pode ser prejudicial a você, coloque em prática as dicas e orientações que eu já dei para diminuir a sua ansiedade.